os lances polêmicos do jogo de Portugal contra a Croácia provou que Portugal está sendo beneficiado para ganhar essa Copa? Bora reagir mais um vídeo que está falando sobre esse tema. Estranho que aconteceu no jogo de ontem entre Portugal e a Croácia. Meus amigos, está parecendo que a gente vai ver novamente aí uma espécie de favorzinho para uma seleção vencer. Será que é isso, meus amigos? A grande pergunta que a gente vai fazer hoje é: será que assim como a gente viu lá na Copa do Mundo do Catar de 2022, muitas pessoas dizem que houve um favorecimento enorme à seleção argentina para que ela ganhasse, porque já estaria tudo combinado? Será que também, a partir de ontem, nós começamos a ver um gigantesco favorecimento para as eleições, para a seleção de Portugal para vencer essa Copa do Mundo? Essa é a grande pergunta. Portugal está sendo favorecido para vencer a Copa do Mundo, assim como a Argentina teria sido favorecida em 2022? Essa é a pergunta que a gente vai fazer hoje. E eu vou mostrar aqui algumas evidências estranhas aqui para vocês. E é muito importante você já chegar dando like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Além disso também, quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca, beleza? Vou deixar o link do canal do cara aí na descrição. É um canal que eu super recomendo, eu já sou inscrito há bom tempo aí. Ele fala bastante sobre conspiração, tá falando bastante agora sobre a Copa do Mundo, mas é um canal mais conspiratório, assim, sabe? Fala sobre religião também. Acho que esse cara aí, esqueci o nome dele, mas acho que ele é pastor também. Super recomendo pra quem não conhece aí. E, tipo assim, o cara, ele é formado nessa área, sabe? De investigação, essas coisas assim. Então é interessante ver uma visão de alguém que, sabe, conhece mesmo por trás dessas conspirações aí. Que muita coisa existe, galera. A gente não pode negar tudo, não. Bora aí. Então vamos lá, meus queridos. Vamos analisar tudo o que está acontecendo, mas antes da gente... É Daniel Lopes, lembra o nome dele. Dar uma olhadinha no jogo de ontem, a gente precisa dar uma olhada no que aconteceu no precedente com a Argentina em 2022. Meus amigos, Copa do Mundo do Catar, tá? Tava todo mundo ali felizinho. Só que aí, meus amigos, o que aconteceu? Presta atenção. A gente tinha ali Messi envelhecendo, 35 anos, carregava nas costas já o peso ali de 5 bolas de ouro e a ausência de uma Copa do Mundo. Ele precisava de uma Copa do Mundo, tinha que ser aquela, assim como a gente tá vendo com o Cristiano Ronaldo agora, né? Meus amigos, 5 pênaltis em 7 jogos. Antes de ver o que ele vai falar, não sei se ele vai comentar de uma coisa também importante. Se vocês, tipo assim, uma pessoa que não é fã bitolado do Messi. Se você é fã bitolado do Messi, você não vai acreditar no que eu vou falar agora. Mas analise o que aconteceu antes dessa Copa da Argentina. O Messi praticamente não ganhou nada com a Argentina. No time do Barcelona, quando ele jogou, era o auge dele mesmo. É inegável, o cara é um baita de um atleta. O cara é muito melhor que o Cristiano Ronaldo, como eu já falei no outro vídeo. Mas, tipo assim, com a Argentina, ele não dava aquele, sabe, não rendia o quanto ele merecia render, pelo jogador que ele era. Então, tipo, tem entrevistas passadas que mostram que ele falou que ele ia aposentar da seleção. Porque já que ele não ganhava nada, pra que ele ficar jogando na seleção? No time ele ganhava tudo, na seleção não ganhava nada. Algo nesse sentido. Aí o que os caras fizeram? Os caras da FIFA lá. Movimentaram lá os pauzinhos pra que ele ganhasse a Copa. E, tipo, ajudaram muito pra que ele fizesse isso, de fato. Porque, repare antes, nem gol com a Argentina, assim, ele não fazia muito em Copa. Era muito raro. Agora vê em 2022 e vê nessa Copa de agora. Parece que ele virou o favorito. Por quê? Se ele sai da Copa, imagine o quanto de audiência perderia a Copa com a ausência do Messi. Ele ainda está no seu auge e, tipo, não tá jogando na Copa. Então, por conta disso, eu acredito que deram essa Copa pra Argentina. Essa é a minha opinião. Vamos ver se o cara vai falar nesse sentido aí também. Ou se ele só vai falar dos favoritismo lá que teve. Favorecimento, né, que realmente teve no decorrer dos jogos. Eu assisti e era nítido. Cada jogo tinha um pênalti pro Messi bater. Então, é no mínimo estranho isso aí. Ok? A Argentina bateu 5 pênaltis em 7 jogos. Um recorde absoluto na história das Copas do Mundo. Imagina, meu amigo, 7 jogos, você conseguir bater 5 pênaltis. Não é normal? Tanto não é normal que nunca tinha acontecido isso, tá? Ó, a Argentina, ela teve ali pênalti contra a Arábia Saudita, contra a Polônia, contra a Holanda, contra a Croácia e até contra a França na grande final. Ou seja, cada jogo desse foi recheado de uma atmosfera de controvérsia ali, tá? Muitos desses lances não eram claros e até teve opinião de jogador famoso falando exatamente isso, tá? Então a gente vai dar uma analisada aqui em cada caso pra gente explorar esse precedente da Argentina sendo vitoriosa na Copa do Mundo de 2022. Primeira situação, tá? Fase de grupos,
jogo contra a Arábia Saudita. A Argentina perdeu o primeiro jogo, aquilo foi um choque, né? Mas logo se recuperou. E aí começam a surgir vários pênaltis questionáveis ali, salvando tudo, né? Parecia ali um empurrãozinho, né? E a galera começando a analisar isso com calma. E aí a gente vai depois para o jogo contra os poloneses, tá? Os poloneses ali jogando com muita garra. E aí o que acontece? Surge um pênalti para a Argentina em um lance onde o contato era mínimo, tá? Praticamente inexistente. E aí o que acontece? O VAR confirma, né? Gol ali da Argentina, os torcedores poloneses ficaram irados, né? Começaram a dizer que estava tudo descarado e tal, mas aí não teve volta. E o clímax acontece, né? Quando passa para as oitavas de final, né? E depois para as quartas de final. Meus amigos, no jogo contra a Holanda, eu não sei se você se lembra desse jogo da Argentina contra a Holanda, o árbitro espanhol, o Antônio Mateo Larroz, se transformou ali no verdadeiro vilão da partida, tá? Por quê? Um jogo com 18 cartões amarelos, tá? Recorde absoluto num jogo de Copa do Mundo, tá bom? Nós Normal. ainda estamos analisando aqui o precedente da Argentina em 2022. Vejam só, a Argentina conseguiu bater 5 pênaltis em 7 jogos, o que é recorde absoluto, e nesse jogo com a Holanda foram 18 cartões amarelos, tá? Fora o cartão vermelho pro Denzel Dumfries, né, o holandês. Mas o estranho ali, mais revelador, né, a gente viu os argentinos envolvidos ali em entrada dura, né, Messi entrou com a sola da chuteira na perna do jogador holandês, não deu em nada. Ele fez isso nessa Copa também, né, em 2026 agora. Era, tipo, falta qualquer outro jogador, seria vermelho de cara. Não ia nem ter, tipo, pensar, nem ver VAR, nada, é vermelho. Aí, como era o Messi, nem falta deu. Tipo, deu falta, mas não deu nem cartão pra ele, nem amarelo. O pior de tudo foi o Messi tirando uma bola com a mão, depois de um drible Também, eu lembro desse lance aí. ali do jogador holandês. Messi meteu a mão na bola e não deu nada, ficou por isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo separar a imagem. Só um segundinho aqui. É bizarro, galera. Só quem defende isso daí é Acabei esquecendo os de fãs separar. bitolados do Messi. Que acham que não, o Messi tava jogando muito mesmo, merece a Copa, não sei o quê. É nítido, galera. Foi manipulado totalmente. Tá pra vocês as imagens? Deixa eu ver se tá no tablet aqui. Se ele já... E não é porque eu falei no outro vídeo que eu me identificava um pouco mais com o Cristiano Ronaldo. Porque eu também vou criticar na hora que ele falar de Portugal, do jogo de ontem também. Que eu não acho justo ter manipulação, independente de pra que lado seja. Se for pro Brasil também, tá errado. Não é porque eu sou brasileiro que eu vou apoiar a manipulação. Se ela já jogou pra mim aqui automaticamente as imagens. Não jogou não. Aí quebra, né? Por que não atualiza? Mas tudo bem. É só você pesquisar depois, né? Messi, mão na bola, Holanda. Ah, você vai ver essa situação. Pessoal, nesse jogo, presta atenção. Argentina e Holanda, Copa do Mundo 2022. O juiz distribuiu 18 cartões amarelos. O Messi coloca a mão na bola descaradamente numa jogada que poderia dar o gol para a Holanda e o juiz nem deu cartão. Depois o Messi entra com a sola da chuteira na perna do jogador holandês, nada de cartão. Depois o jogador argentino dá-lhe uma voadora no jogador holandês sem bola e nada de cartão, ok? E aí, meus amigos, enquanto isso, no lado holandês, os jogadores holandeses eram punidos por faltas até muito mais leves. E aí o jogo terminou 2-2 no tempo normal, com pênaltis ali muito controversos da Argentina ao longo da... Pra você ter noção quanto tentaram favorecer o time do Messi, né, Argentina. Que mesmo com tanto falta, cartão, não dá falta pra Argentina, ainda assim foi empate. Porque a Holanda tava jogando muita bola, né? E aí tem uns pênaltis, né, pra ajudar, né? A partida, e aí a Argentina avançou. Só que aí, meus amigos, entra a opinião de um jogador respeitado já há muitos anos, tá? Que é o Lugano. Não sei se você se lembra do jogador Diego Lugano, a lenda do Uruguai. O cara não se conteve no São Paulo. Em 2022. Numa entrevista para a rádio Carve, ele disse o seguinte: eles ajudaram a Argentina a ser campeã, 4 dos 5 pênaltis não foram pênaltis, ok? Concordo. Ou seja, lembrando, em 7 jogos, a Argentina bateu 5 pênaltis, o que é loucura, tá? Então, meus amigos, o Lugano, a gente sabe que não é um cidadão qualquer, né? O cara foi capitão na Copa, né? E a declaração dele ali trouxe muita polêmica para esse assunto, tá? Então, foi muito estranho a gente ver essa desproporção ali. Na semifinal da Argentina contra a Croácia, o que aconteceu? Pênalti foi convertido por Messi ali num lance muito contestado. A Croácia, sempre muito aguerrida, reclamou ali, só que o VAR deu aí essa vantagem para... Coitada da Croácia, sempre roubada nas Copas.
Argentina, e aí então vem mais uma vitória da Argentina em um jogo muito controverso, e depois a Argentina 3-3 na final decidida no pênalti, né, e muita gente ali dizendo que teve coisa estranha. Para vocês terem uma ideia, aos 21 minutos da final da Copa de 2022, teve um pênalti para a Argentina por uma falta do Dembélé, né, e os replays mostram ali um contato muito leve, o que indicava ali até uma simulação, só que aí o VAR confirmou, converteu em 1-0. No segundo tempo a França reagiu com o Mbappé, mas no final, né, houve uma falta clara ali do Otamendi contra o Randal Kolo Muani. Mais um pênalti para a França, né? Kylian converte ali, empate. E nos acréscimos, a bola tocou na mão do defensor francês, foi ignorado completamente. Nenhuma revisão profunda, o lance que em outros jogos teria sido marcado, né? Então, outro momento teve até mão na bola também, do argentino, o VAR intervém para confirmar pênalti ali para a França. A Argentina cometia menos faltas registradas oficialmente, recebia mais benefícios disciplinares, tá? E aí a Argentina cometeu menos infrações graves, mas obteve mais decisões favoráveis em proporções esmagadoras, tá? E aí os torcedores franceses ali reclamando pra caramba, dizendo que o negócio ali era um grande absurdo, né? Então, assim, a Copa de 2022 já foi um negócio meio estranho, tá? Principalmente no jogo da Argentina contra a Holanda. Você precisa ver esse jogo depois com calma, você bota na internet, Messi, mão na bola, Holanda 2022, perfeito? Agora, o que aconteceu ontem, meus amigos, nesse jogo da Argentina contra a Croácia? Teve algo Portugal, né, contra a Croácia. muito estranho. A gente tá falando ali, Toronto, no Canadá, estádio lotado, lugar neutro, né? Era a Portugal contra a Croácia. Não era nem Portugal nem na Croácia, no Canadá. Só que aí, meus amigos, o que a gente viu ali? É um jogo, claro, mata-mata, dois gigantes europeus, duas escolas diferentes de futebol, mas apenas ali um poderia seguir em frente, ok? E aí, todo mundo foi surpreendido quando viu o Perisic, né, o veterano ali, marcando o primeiro gol num cruzamento preciso, 1-0 para Portugal. 1-0 Para a Croácia, perdão. Lembrando, meus amigos, que nessas teorias da internet, Portugal que tá selado para vencer essa Copa do Mundo aí. Daniel. Eu ainda acho que pode ser a Espanha também, né? Como eu comentei. Porque o simulador da FIFA fala que vai ser a Espanha. Mas, se o simulador estiver errado, tem várias teorias indicando que seja mesmo Portugal. De onde você tirou isso? A gente já mostrou aqui várias vezes. A capa da revista Economist, que tem ali um jogador de futebol com a camiseta vermelha, que parece ser de Portugal. A abertura das Copas do Mundo desse ano mostra ali que a final vai ser com um time de cor vermelha, e também o jogo apresentado num episódio dos Simpsons de 1996, onde a final acontecia lá num jogo nos Estados Unidos, com a final entre México e Portugal vencendo. Então existem várias coisas aí do universo da internet, das teorias mirabolantes, que apontam para uma vitória de Portugal. Portugal vai vencer ou não? A gente não sabe, temos que aguardar, ou a verdade é filha do tempo, mas parece que ontem houve algo muito estranho acontecendo em favor de Portugal. A Croácia começou, né, abrindo ali o placar com 1-0 contra Portugal. Só que aí o que acontece? Aos 68 minutos, o escanteio ali português, né? O Renato Veiga cai ali no contato com o Nikola Vlasic. E aí o que acontece? Pênalti. Meus amigos, é sempre o pênalti, ok? A gente... Tipo assim, muitas pessoas vão comentar, não, mas então se fosse assim, se eles estivessem roubando para Portugal, eles teriam dado o gol do Cristiano Ronaldo. Então, na minha visão, tipo assim, pode ser que eles queiram mesmo que Portugal vença, mas ainda assim eles queiram que o Messi seja o auge da Copa, tipo, o protagonista, o artilheiro. Então eles evitam o máximo dar um gol pro Cristiano Ronaldo. Se dá pra impedir, se dá pra colocar um impedimento lá, que é bizarro esse negócio de VAR, do impedimento que tá tendo, galera. Era gol, tipo, claro, tipo, o pé do cara tá bem pra trás, mas tipo assim, a cabeça, a mão, o braço tá na frente. É bizarro isso aí. Não tô curtindo esse novo VAR aí não. Essa nova análise que eles estão fazendo tá uma bosta. Mas que seja, vamos supor, eles anulam o gol do Cristiano Ronaldo, mas depois, infelizmente, tem o pênalti, que eles tiveram que dar, e quem bate pênalti é o Cristiano Ronaldo. De toda forma, ele fez o gol. Mas tirou o brilho, né? Imagine, se fosse o gol do Cristiano Ronaldo daquela forma que ele fez, com 41 anos, ia ficar marcado, né? Todo mundo ia estar comentando sobre isso na internet hoje. Mas anularam aquele golaço dele. Então, o gol de pênalti, todo mundo não comemora tanto. E, de toda forma, Portugal pode ir avançando. A gente tem que ficar muito de olho nesse negócio do pênalti, que o pênalti é a maneira mais prática que você pode favorecer ou não uma seleção, tá bom? Então a gente teve ali pênalti a favor dos portugueses, né? E aí o árbitro foi lá, olhou pro VAR e tal, pênalti marcado, Ronaldo ali marcou o gol, 1-1, beleza, tranquilo, tá? Replay mostrou contato, né? Só que muitos analistas questionavam se era falta clara ou uma simulação inteligente. O VAR confirmou, Portugal respirou ali o tempo correndo, 1-1, e aí todo mundo fica surpreso quando o técnico português decide retirar o Cristiano Ronaldo. Eu achei uma das maiores ignorâncias do mundo, mas acabou dando certo, porque o Gonçalo Ramos, que substituiu o Cristiano Ronaldo, fez o gol, né? Então parecia tudo decidido, só que aí, meus amigos, Croácia, né? Pessoal guerreiro pra caramba, não se entregou, e aí o Modric, aos 40 anos, ainda tava reagindo ali o meio campo, né? Nos acréscimos infinitos, aí
Tem que contar isso aí também, né? Tipo, na minha visão, parece que até é casa de aposta. Que, tipo assim, pra eles querem um empate. E vá pra prorrogação, na casa de aposta. Então fala pro juiz, ó, estende o jogo quanto der aí pra ver se dá um empate. Aí ele fala 10 minutos, que já é muita coisa, né? E ainda joga 15. É bizarro, velho. E até então a gente achou que, poxa, um acréscimo desse tamanho, de 15 minutos adicionais, parecia que o juiz estava dando uma oportunidade para a Croácia empatar o jogo. E aí a pressão croata foi surtindo efeito. Confusão na área ali, um cruzamento de esquerda. E aí, meus amigos, o que acontece? Vem a bola e empate lá no minuto 103 do jogo. Celebração total, né? As camisetas voando. Até que chega ali o VAR. Silêncio, tá todo mundo lá tentando entender o que aconteceu. Muitos começam a dizer que poderia ter sido um impedimento. Mas preste atenção, para ser impedimento, a bola teria que ter encostado no jogador croata. Só que aí, meus amigos, o que acontece? Claramente, se você olha A bola não encosta. o vídeo, a bola passa pela cabeça do jogador croata, E mesmo se encostasse, ainda bateu no outro jogador de Portugal. Foi bizarro esse lance, cara. mas não encosta nele, ok? Não encosta nele. O cara tem um cabelinho, um tupetinho, você não vê o tupete mexendo, a bola não muda de direção, né? Você vê a bola passando perto da cabeça do croata e não encosta nele. Se a bola não encostou no croata, você sabe que não seria impedimento e o gol não seria anulado, perfeito? Se fosse impedimento, o gol seria anulado. Se não fosse impedimento, o gol valeria e eles teriam que ir para a prorrogação, porque seria 2-2. O que acontece, meus amigos? O árbitro vai lá no monitor, né? E aí, o que acontece? Ele decidiu anular o gol, porque ele falou que foi impedimento, que a bola encostou na cabeça do jogador croata, mas não encostou, você consegue ver. Mas quem que decidiu, então, isso? Meus amigos, quem decidiu não foi o juiz, não foi o bandeirinha, não foi o VAR, foi a própria Trionda. O que é Trionda? Trionda é a bola oficial da Adidas para a Copa de 2026. Porque dentro da bola, escondido ali no centro, né, como um coração artificial, tem um sensor de IMU, que é a unidade de medição inicial, e tem apenas 14 gramas. Esse pequeníssimo dispositivo, ele registra dados ali 500 vezes por segundo. É um chip, tá? Ele registra aceleração em 3 eixos, rotação, qualquer variação mínima de força, até roçar num cabelo, numa unha, num toque fantasma. Ele é sincronizado em tempo real com dezenas de câmeras de alta velocidade, até 100 frames por segundo. Ele cria o equivalente futebolístico ao Skinômetro, que é do cricket. Analisando isso, dá pra entender que, tipo, nossa, que tecnologia foda. A Copa vai ser perfeita, não vai ter roubo, não vai ter fraude, não vai ter nada. Mas, não adianta nada, né? Tem a tecnologia e eles roubam da mesma forma. Rouba ainda mais ainda. Usa a tecnologia pra roubar. E um gráfico de batimentos cardíacos da bola aparece lá no VAR e um pico sutil revela o toque do Igor Mantanovic, o croata, antes da bola chegar ao suposto offside ali, que era o Pasilic. Ou seja, o gol foi invalidado porque a gente não viu a bola encostar na cabeça do jogador croata, mas o chip dentro da bola disse que ele encostou. Ou seja, vitória para Portugal, Croácia eliminada. Agora, como é que funciona esse chip? Tá? Ele é um dispositivo ultra wideband, combinado com o IMU, ele detecta forças mínimas que o olho humano nunca ia perceber, transmite dados em tempo real, não decide sozinho, é um sistema semi-automatizado. Só que aí, meus amigos, eu pergunto para vocês, você acha que esse sistema é infalível? Você acha que o sistema é infalível? Você acha que esse chip é infalível? Quem decidiu essa vitória, que deixou ali Portugal ainda na chance de ser campeão, conforme essas profecias doidas da internet, foi um dado de um pequeníssimo chip que está dentro da bola. Porque nós não vimos a bola encostar na cabeça do jogador croata, mas o chip disse que ela encostou. E aí, são duas perguntas. O chip é infalível ou ele pode ser manipulado? E a outra pergunta é, será que foi um favorecimento para Portugal vencer, porque já está tudo combinado que Portugal vai vencer? Meus amigos, a gente não sabe. Quem bolou a teoria tá louco agora, né? Achando que contra a Espanha vai acontecer a mesma coisa, né? Pra Portugal passar. A gente viu muito estranhamente a entrevista do Gonçalo Ramos, o jogador português que substituiu o Cristiano Ronaldo e fez o gol. E aí, na entrevista após o jogo, ele disse o seguinte: eu falei para os meus colegas que se eu entrasse eu ia fazer um gol, e eu entrei e fiz o gol, eu já sabia que eu ia fazer o gol. Pô, estranho pra caramba isso, né? Muito estranho. Mais estranho é o lançamento do Bruno Leão, né? Acho que é Bruno Leão que chama aquele cara. Tipo, quando o Cristiano Ronaldo tá no jogo, ele não dá um lançamento certo. Aí o Cristiano Ronaldo sai, primeiro lançamento dele na cabeça do cara. Ele dá o lançamento dando risada ainda, tipo, mostrando, tipo, ó, eu acertei. Que golaço também, né? E aí o técnico português defendeu a decisão, né? Ele falou que o chip mostrou claramente que houve um toque do jogador croata. A tecnologia ajudou no jogo, né? Só que do outro lado, os torcedores croatas ali estavam irados, né? E Modric criticou bastante também. E, meus amigos, a galera começou a dizer que teve coisa estranha ali, né? Porque
Croácia faz um gol no meio no início do jogo, depois um pênalti a favor de Portugal, empata tudo, depois Portugal faz mais um gol, aí 2-1, e esse... E ele não comentou também, né? Teve um lance lá, eu assisti o jogo, teve um lance que, tipo, a Croácia também marcou um gol, e eles anularam também. E, tipo, é meio que... Não dá pra me afirmar, galera, mas, tipo assim, tava muito próximo do zagueiro, sabe? Acho que talvez até permitisse aquele gol se fosse analisar certo. Mas quando eles trazem a imagem do VAR, ele sempre mostra o jogador que tá próximo do outro. E o outro que tá ali atrás, tá dando condição também. Porque você tem que... A linha do impedimento é a linha, o campo todo. Não é só o jogador que tá do lado. E tem outro jogador atrás, eles nunca mostram quando eles querem roubar no VAR. E na minha visão, né, claramente ali parece que tentaram manipular também. Que já era pra Croácia estar na frente, né, com 2 gols. O último jogo aí foi simplesmente polêmico pra caramba, tá? Foi muito polêmico, foi algo extremamente subjetivo e parece, se antes a gente só tinha na mão ali uma possibilidade de uma teoria conspiratória da internet dizer que Portugal vai vencer, agora a gente já parece que tá vendo uma espécie de favorecimento, assim como nós vimos muitas evidências de favorecimento na Copa do Mundo de 2022, quando a Argentina venceu. E nesse ano também, porque esse ano a Argentina tá claramente favorecida também. Provavelmente vai chegar na final. Olha o time que eles estão pegando. Já começa aí. Uma chave mais fraca que tem é a Argentina. Os lances pro gol do Messi, pra ficar artilheiro, contra a seleção, tipo... É como se tivesse... Aqui eu moro em Piracicaba, né? Tipo, região aqui. Tem um time amador que a gente chama do 15 de Piracicaba. É como se a Argentina estivesse jogando contra o 15 de Piracicaba, por exemplo. Lógico que eles vão ganhar, né? Lógico que o Messi vai ser artilheiro. É nesse nível. Eles só estão enfrentando seleção fraca. E, tipo, desse jeito vai chegar na final, né? Fora que mesmo com seleção fraca, eles ainda estão roubando pro Messi. Tem uma teoria louca aí que no jogo, acho que hoje vai jogar, né, Argentina. Tem uma teoria louca aí falando que um bruxo, não sei, eu não acredito nessa parada, como eu já falei no vídeo passado. Mas tem um bruxo falando que, como que chama aquela seleção iniciante lá? Cabo Verde, vai eliminar a Argentina. Sei lá, né? É difícil, né? Porque o juiz sempre favorece o Messi, mas vamos ver, né? Quem sabe? Se jogar sério mesmo, sem a mão do pessoal da FIFA, talvez consiga, né, empatar e ganhar nos pênaltis, sei lá. Lembrando, na Copa de 2022 a Argentina bateu 5 pênaltis em 7 jogos, o que é uma insanidade. E a gente viu num gol que foram distribuídos 18 cartões amarelos, o Messi botou a mão na bola, tirou a bola com a mão numa jogada muito favorável para a Holanda e não levou nenhum cartão. E depois o Messi entrou com a sola, com as garras da chuteira na perna do jogador holandês e não levou cartão. Num jogo em que 18 jogadores levaram cartão. Então é tudo muito estranho. Eu gostaria inclusive de perguntar para vocês o seguinte: você acha que Portugal está sendo favorecido nessa Copa do Mundo? Se você acha que sim, você coloca 1. Se você acha que não, coloca 2, ok? Você acha que Portugal está sendo favorecido nessa Copa? Se você acha que sim, coloca 1. Deixa eu ver aqui, ó. Gladson botou 1, Sara também, a Miriam, o Saulo. É que eu tô reagindo, esse aqui é um vídeo que ele fez uma live, né, galera? É ao vivo. Então eu vou pular essa parte, ver se ele vai falar alguma coisa interessante. Muito nesse período. Então, meus queridos, se você mora nos Estados Unidos, tem parente nos Estados Unidos, e se você tem viagem marcada para os Estados Unidos agora para esse final de semana, fica de olho aí, porque o pessoal dos barbudos do Oriente estão fazendo um clamor para fazerem atos contra os Estados Unidos nesse dia da independência dos Estados Unidos, tá? Inclusive, amanhã... O cara ele não fala só de Copa, hein, galera. Eu recomendo o canal dele por essas partes, assim, de geopolítica, conspiração, essas paradas todas aí. Quem quiser se inscrever no canal dele, vale muito a pena. Pra quem investiga, pesquisa essas paradas de conspiração, pra gente não existe coincidência, hein, galera. Isso que ele tá comentando aí, fugiu um pouco do tema, né, que eu tava falando, do jogo do Portugal e Croácia. Mas é bizarro, hein? Se acontecer alguma coisa, espero que não aconteça, né? Meu Deus do céu. Já tem tanta coisa acontecendo no mundo, guerra, tanta coisa. Se acontecer mais um atentado, isso é louco. Espero que não aconteça. Principalmente Copa do Mundo, né? O local vai estar muito cheio, muita morte, meu Deus do céu. Espero que não aconteça nada disso. Agora em 2026, a gente tá vendo ali a comemoração dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Então, E é tão bizarro, galera. Acho que ele vai falar mais sobre essa parte, ele não vai voltar a falar do centro que a gente tava falando do jogo. Mas o mais bizarro sobre isso que ele tá falando é que essa revista The Economist aí, ela fez uma capa, tipo o bolo, né, do aniversário dos Estados Unidos lá, 250 anos, uma coisa assim, não sei. E no bolo tá tipo um monte de fósforo e tipo pronto pra ser aceso, ou seja, claramente dá a entender que alguma coisa vai acontecer mesmo, né? É bizarro, né? Mas eu não quero entrar nesse assunto, não agora nesse vídeo. Quero
ficar nesse assunto que a gente tava falando, do jogo de Portugal e Croácia. A minha opinião, já deixei nítido aqui, eu não aceito manipulação de qualquer que seja o lado. Por exemplo, eu sou brasileiro, se roubarem pro Brasil, tá bom? Não tá errado, roubaram. Ah, roubou pro Portugal, eu me identifico um pouco com o jogador Cristiano Ronaldo, tá legal? Não, tá errado, manipulação, tá totalmente errado, não era pra acontecer. O futebol era pra ser, tipo, legítimo, sabe? Ser decidido ali no campo, e a gente vê que hoje não é assim, infelizmente. Muita gente, quando aquele vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre essa teoria de Portugal ganhar a Copa, muita gente tá lá questionando, zoando eu, falando que eu sou bitolado, que tudo, a gente vê teoria conspiratória em tudo, que não é assim, que não existe isso, que não tem manipulação. As pessoas estão, tipo, acreditando fielmente no pão e circo, galera. É nítido, toda Copa tem algum lance polêmico, algum roubo, claro, tipo, é impossível você falar que não tem nada suspeito. Lógico que tem. Já começou ali, acho que a mais escancarada de todos foi aquela de 98. A melhor seleção do Brasil, que já tinha ganhado a Copa passada, o time ficou ainda mais forte, aí perdeu pra França. Um time que, tipo, não era tão forte assim. 3-0 ainda, se não me engano. É bizarro, galera. Esse negócio de manipulação em Copa é nítido, tem. Até campeonatinho amador, hoje em dia tem manipulação. Tem gente que, tipo, fala amador, entre aspas, né? Que não é semi-profissional, assim. Uma série D, tipo assim, já tem manipulação. Porque tem pessoas que fazem, né, aqueles aposta esportiva. Então, querendo ou não, uma série C, série B, é mais fácil se o jogador ser comprado. Porque ele vai aceitar um valor até que ínfimo, pouco. E vai entregar o lance, vai fazer um gol contra. Sei lá, vai perder a partida de propósito. E na Série A a gente viu que já aconteceu aqui no Brasil. E em outros países também. Mas aqui no Brasil, que eu sei, que eu já vi, teve jogador que foi afastado, ficou muito tempo sem jogar. Por quê? Foi provado que ele entregou a partida porque ele ganhou uma bolada das casas de aposta. E agora coloca isso a nível mundial, que é a Copa do Mundo, que é o mundo inteiro participando. Você acha que as pessoas que têm muito dinheiro, que estão por trás das casas de aposta, que ganham muito dinheiro desses trouxa que fica jogando, infelizmente se você joga, você é trouxa. Ah, mas eu faço por diversão, eu coloco pouco dinheiro. Você é trouxa. Você não vai ganhar dinheiro com uma aposta. Quer ganhar dinheiro, vai trabalhar, estuda, melhora a sua condição de, tipo assim, de talento. Você aprende uma coisa nova, vai trabalhar em 2 empregos, vai fazer igual o Júlio lá da série Todo Mundo Odeia o Chris. Tenha 2 empregos, vai, sei lá, se vira, tem outras formas de você ganhar dinheiro. E não em aposta. Porque você começa na aposta esportiva, daqui a pouco você tá jogando tigrinho. Aí você se afunda de vez, sabe? Não tem sentido, galera, não tem. Muitos colegas meus jogam. Eles falam, não, é só por diversão, eu coloco R$5, não sei o que, não vai fazer falta. Coloca aí, cada jogo que você joga é R$5. Um ou outro você até acaba ganhando, porque eles vão fazer você ganhar uma vez ou outra pra você continuar. Se você só perder, você vai acabar perdendo todo o seu dinheiro e vai parar de jogar. Mas eles fazem isso. Você perde uma, ganha outra, aí chega uma hora que você tipo assim, fala, agora eu aprendi. Essa aqui eu perdi porque eu fiz errado, mas aquela lá eu ganhei, eu sei como que eu vou fazer pra mim ganhar mais. Aí você aposta todo o dinheiro que você tem. Você aposta uma quantidade muito alta. Aí que você se ferra mesmo, aí você vai perder mesmo, bonito. Então não vale a pena, galera. E é um vício. Querendo ou não, isso é um vício. A pessoa começa por diversão. Eu vou fazer por diversão. Igual a Casé TV falava, né? Aposta por diversão, não sei o que. Igual a turma que indicava também aqueles joguinhos de roleta lá, como que é? A Blaze. Não, jogue com diversão. Não tem diversão nisso aí. É vício. Você vai perder dinheiro. Você trabalha para depois dar dinheiro pros outros. Não, eu vou criar uma casa de aposta porque eu quero dar dinheiro pra população. Não, eles querem mais dinheiro seu. Você vai jogando, você vai acabar perdendo tudo. Até fugir um pouco do assunto, mas é que eu fico muito, sabe? A palavra, não quis nem falar a palavra, mas eu fico mesmo irritado com isso daí. A turma fica dando dinheiro pra casa de aposta. Vai fazer alguma coisa útil da sua vida, vai trabalhar, vai estudar. Tanta coisa hoje em dia na internet, dá pra fazer tanta coisa boa. Tem internet, dá pra ser usada pro mal, mas dá pra usar pro bem também. Hoje tem inteligência artificial, dá pra você fazer muita coisa que você ganhar dinheiro. Não, você tá pensando em apostar num jogo. Sabe, é bizarro, e as pessoas caem, né? Mas é isso, galera. Então, tipo, manipulação no futebol não é de hoje. Antigamente era mais escondido, digamos assim. Era mais camuflado. Hoje em dia é nítido, porque na internet, uma pessoa descobre um vídeo, alguma coisa assim, joga na internet e espalha. Então muita gente vê. Antigamente não. Antigamente a turma, tipo, assistia só na TV. Se acontecesse um lance meio bizarro, assim, e falava pro vizinho, pro amigo, ficava entre ali. Não espalhava tanto. Hoje em dia não. Hoje em dia, tipo, a gente vê o vídeo na internet, é mais fácil pra viralizar e espalhar pra galera. Então, por conta disso, cada ano que passa, eles tendem a querer censurar a internet. Porque eles sabem que, tipo assim, se deixar essa internet livre, as tramóias, as coisas que eles fazem no oculto, vai ser claramente revelado pra todo mundo. Então, não é que a gente tem chapéu de alumínio,
a gente é louco, acredita em qualquer teoria. Não é. É porque é verdade. Manipulação existe. Só não acredita que é muito bitolado e tá fielmente preso na Matrix do pão e circo. Que é nítido, galera. Olha o jogo de ontem que aconteceu. Veja também os jogos da Argentina. Nessa Copa também. Tá muito bizarro, tem muito lance duvidoso aí. E na Copa passada que ela foi campeã. Também foi muito bizarro. E é nítido, tem manipulação. E outra coisa, eu não cravo aqui que Portugal vai ser campeã. Porque se a gente analisar pelo futebol, tem muita seleção que tá jogando mais bola que Portugal. A própria Croácia, no segundo tempo, moeu Portugal. Mas, o que aconteceu? Quem saiu vitorioso? Portugal. O VAR pode mudar uma partida. O juiz pode mudar uma partida. Então, se eles quiserem que Portugal ganhe, vai ganhar. Independente do time que tem. Porque tem um time muito bom, mas que não tá jogando bola. Pelo menos eles, sabe, não sei se não tá entrosado, não sei. Os caras não jogam bola. Os caras só tocam a bola pra trás. Aquele meio campo do Portugal é um dos meio campo melhor do mundo. Mas, o que eles fazem? Fica tocando bola pra trás. Não tem um lançamento que eles dão a bola pro atacante fazer gol. Ou eles mesmo vá pra fazer gol, de fato. Não vai. É só toque de bola e bola pra trás. 70% de posse de bola. Chance de gol. 0. Aí vai lá e toma gol. Entendeu? Então, analisando o futebol, eles não têm futebol pra ganhar. Mas tem a tecnologia a favor deles, né? Se é que eles vão ganhar. Essa é uma possibilidade. Como eu já comentei também, tem a possibilidade da própria Espanha. O próximo jogo vai ser Portugal e Espanha. Se a Espanha passar, a teoria do simulador ainda continua em pé. Pode ser a Espanha seja campeã. Se Portugal passar, essa teoria de Portugal pode ganhar um pouquinho mais de força também. Mas ainda assim, tem outras teorias também, galera. Eu vou tentar achar um vídeo que tem uma teoria muito boa que fala do Brasil. Que o Brasil ele fica 24 anos em jejum de Copa e depois ganha uma Copa. Aí fica num jejum de mais 24 anos, aí tem outra Copa. Então faz um pouco de sentido aquela teoria. Eu não acredito tanto, mas eu acho que da de Portugal tem mais elementos. Mas é uma teoria também, né? É uma aposta válida. Então eu vou ver se eu achar, eu abordo aqui no canal pra vocês verem também. E como eu falo, galera, eu não acredito fielmente em futebol. Como entretenimento é muito legal. Eu gosto de futebol, principalmente de jogar bola. Eu sou um perna de pau, sou ruim. Mas eu gosto de jogar bola. Tipo, toda semana, quando eu posso, eu jogo bola. É uma coisa que eu gosto. Desde criança eu gostava. Mas, tipo assim, torcer pra um time de coração e vestir camisa, nunca fui assim. Apostar em time, nunca fiz. Então, por isso que eu falo, eu tenho propriedade pra falar isso. Eu não sou um cara que apostava e perdia dinheiro e hoje tô falando pra você não fazer. Eu nunca fiz. Então, eu sei que é errado. Eu sei que é um vício que vai levar você a nada. Só a perder dinheiro. Por isso que eu falo bastante e bato bastante nessa tecla. Então é isso aí, galera. Eu quero também saber a sua opinião. Você concorda que Portugal tá sendo, tipo, ajudado ou não? Essa teoria que Portugal pode ser campeão ficou mais forte agora que ele passou? Ou você acha que não, foi coincidência mesmo, que quem vai ganhar é o Brasil, quem vai ganhar é a França? Quem vocês acham que vai ganhar? Ou a própria Argentina de novo, né? Já que tá sendo tão favorecendo o Messi, né? Talvez eles ganhem, não sei. Então, quero saber a sua opinião também. E é isso aí. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal caso seja novo por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Vamos ver quem vai ganhar a Copa, né? Teoria, por enquanto, segue em pé.